Eu dou início a mais esse evento organizado, né, por todos. É sempre uma surpresa, uma alegria, mais uma vez, assim como aconteceu na primeira palestra, né, principalmente para nós, membros da Comissão de Direito Civil, é, não conseguir acomodar todo mundo lá embaixo, porque normalmente essas palestras acontecem lá. Então, assim, agradeço a todos que apesar de com certeza terem passado o dia trabalhando, estarem dispostos a vir trocar experiência, conhecimento e escutar e aprimorar os seus próprios conhecimentos também. É, Queria agradecer à diretoria da casa, em nome da atual tesoureira, a doutora Mariana Baroni, por nos apoiar e manter a casa aberta, às comissões, a todos os advogados. Agradecer aos membros da comissão, em nome da doutora Bruna Perim, aos funcionários da OAB, em nome da Carol, que está aí, que sempre nos ajudam nos corres de organização. Hoje, essa palestra foi organizada em parceria com a Comissão de Direito Processual Civil. Temos aqui a doutora Maria Daniele, que é a atual presidente da Comissão de Direito Processual Civil. Nosso palestrante é o doutor Fabrício Peloia, com quem é uma honra eu dividir a mesa. Fabrício foi meu professor, foi com quem eu escutei pela primeira vez sobre prescrição e decadência, né, Fabrício? Deixou a gente de cabelo em pé quando escutamos a primeira vez. Tenho certeza que sairemos daqui mais engrandecidos com sua fala. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Então, agora passo a palavra à doutora Mariana para darmos início ao nosso evento. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui, né, mais uma vez, em mais um evento da Comissão de Direito Civil, parabenizando já toda a comissão pelo empenho, pela dedicação e pela realização de eventos tão importantes como esse. Quero agradecer aqui, Fabrício, por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Tenho certeza que vai trazer provocações muito importantes e instigantes para que a gente possa debater esse tema que às vezes é tão esquecido, né, deixado de lado, e é um tema tão importante para a gente na nossa rotina, no nosso dia a dia, que muda às vezes um processo inteiro, né, uma reviravolta toda dentro de um processo, e isso é tão importante para a gente. Então, muito obrigada, Rita, pelo carinho, das suas palavras. Parabéns a todos que estão aqui. Sem mais delongas, vamos à nossa palestra. Não sei agora para quem que eu devo transmitir a fala aqui, mas agradecendo mais uma vez, fazendo o convite para que todos estejam aqui conosco. Temos muitos eventos acontecendo. Vamos ter a nossa Feijoab, então estão todos convidadíssimos. Estava exposto lá embaixo. Quem quiser participar, estamos já no segundo lote, então depois vocês podem me procurar, eu passo o contato do pessoal da Jovem Advocacia. São 6 horas de open bar, 4 horas de open food. É, é um evento tradicional já aqui, muito legal, uma excelente oportunidade para confraternizar, viu, Marcela? As duas, né? As duas, Marcelas. Então, eu espero vocês lá, um evento muito legal. E aproveitar para falar para vocês o seguinte: nós criamos nessa semana o canal do WhatsApp da OAB de Campinas. Então, lá nós estamos transmitindo informações sobre a subseção de uma forma geral, informações sobre palestras, sobre cursos, sobre questões importantes para a advocacia, por exemplo, o sistema de contagem de prazo, o novo sistema de contagem de prazos, todas essas informações que são de extrema relevância para o nosso dia a dia da advocacia. Não tem nada de ficar atormentando vocês com spam, não, viu? São só informações relevantes. A gente faz um filtro antes de postar lá. Então, quem tiver interesse, quem ainda não tiver recebido o convite, tiver interesse, também me procura, que eu passo para vocês o link. Tá bom? Agora sim, Bruna. Obrigada, viu? Boa noite a todos.
Eu vou fazer a leitura do mini currículo do Dr. Fabrício Pelanha. Ele é advogado e sócio da Barbosa Portugal Sociedade de Advogados, mestre em Direito pela PUC São Paulo. Atua também na área acadêmica como professor de Direito Civil e vice-diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Então, dou a palavra agora ao nosso palestrante. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer inicialmente o convite que me foi feito, na pessoa da doutora Maria Clara, da doutora Rita. Fico muito feliz de estar aqui. Agradecer igualmente a minha amiga Mariana, com quem eu tenho o prazer da convivência diária na PUC Campinas. Agradecer igualmente a doutora Bruna, que eu pude conhecer hoje, e a doutora Maria Daniele, que a gente conhece, ou que nós nos conhecemos, lá dos corredores do nosso escritório. Nós tínhamos escritório no mesmo prédio, agora ela nos abandonou. Agradecer a presença de vocês todos, vejo aqui alguns alunos, ex-alunos, colegas de escritório, isso para mim é motivo de muito orgulho. Bom, eu tentei separar a temática de hoje em duas partes. Primeiro, para retomar alguns conceitos importantes, e depois para que a gente consiga tratar um pouquinho das inovações legislativas que estão em perspectiva, né? Projeto de lei que pode não seguir adiante na sua plenitude, mas é muito importante que nós nos preparemos para enfrentá-lo. Então, a ideia é exatamente essa, a gente conseguir conversar um pouquinho sobre esse tema que é instigante e que tem algumas alterações importantes. Então, vamos começar aí com uma parte geral aí dessa exposição. Se quiserem, também não há nenhum problema de me interromperem, né? A gente que está acostumado com a sala de aula, a gente até gosta, tá bom? Então, fiquem absolutamente à vontade. Então, vejam só. Primeiro, para a gente conceituar um pouquinho o fenômeno da prescrição. Observação importante: vamos nos lembrar que a prescrição atinge relações jurídico-eficaciais do conteúdo econômico, de caráter patrimonial. Quando você fala em relações eficaciais, você está aludindo a quê? Relações entre dois sujeitos, um dos quais titular de direito, outro titular de dever. Então, a ideia é exatamente essa. Nós temos aí uma relação entre duas pessoas surgidas como efeito de algum fato jurídico, uma delas titular de um direito e, portanto, de uma vantagem, a outra titular de um dever. Pensem, por exemplo, numa relação entre credor e devedor. Tá bem? Bom, outro detalhe importante. Isso tudo para lembrar que, claro, direitos que não têm conteúdo econômico não são alcançados pelo fenômeno da prescrição. Outro detalhe importante: a prescrição não atinge o direito em si, atinge um efeito jurídico que nós chamamos de pretensão. Em que consiste a pretensão? Pretensão é um poder jurídico, não um efeito jurídico, tal qual direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações, exceções, são efeitos jurídicos. E a pretensão é um poder jurídico que garante ao titular de um direito a possibilidade de exigir de outra pessoa a realização de alguma conduta. Talvez, lembrando, fazendo alusão na perspectiva do crédito e do débito, o credor normalmente tem a possibilidade de exigir do devedor que pague a dívida. Ok? Então, vejam, um detalhe importante. O Código Civil, quando ele trata do fenômeno da prescrição, ele diz que a pretensão nasce com a violação do direito. Então, se vocês pegarem o artigo 189 do Código Civil, lá está dito expressamente que a pretensão surge com a ofensa ao direito. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque há direitos que não têm pretensão, e a gente vai falar logo em seguida. E, de outro lado, há direitos que não pressupõem violação para que surja a pretensão. Vejam, outra vez, a relação entre credor e devedor
Há uma regra lá do Código Civil que estabelece que quando não há prazo para o cumprimento, o pagamento da dívida, as dívidas têm que ser satisfeitas imediatamente. Não havendo prazo para o cumprimento da obrigação, paga-se já. Então, vejam, contrato, qualquer que ele seja, nascido o crédito, nascida a dívida, em princípio, já é dado ao titular do crédito a possibilidade de exigir do devedor a realização da conduta. Não é preciso que haja ofensa do direito subjetivo para que o credor possa exigir. Isto nasce do nascimento do direito. Outros direitos, todavia, supõem de fato violação. Direitos patrimoniais reais, como direito de propriedade, o direito de propriedade não pressupõe para o seu exercício nenhum comportamento do sujeito passivo. O sujeito passivo tem que se abster, tem que ficar na dele, tem que ficar quietinho. Eu, proprietário desse celular, eu uso, como bem entendo, respeitada a finalidade econômica e social do celular, mas não pressupõe comportamento de ninguém. Se porventura houver violação do meu direito de propriedade, é que nasce aí sim a pretensão de exigir, de um lado, cessação da ofensa e, de outro lado, a reparação de eventuais danos que me tenham sido causados. Então, quando eu estou diante de direitos subjetivos que são absolutos, como o direito de propriedade, nível em face de todas as pessoas, é verdadeira a afirmação de que a pretensão vai nascer da violação do direito subjetivo. Contrário, não. Direitos de crédito normalmente nascem já dotados de pretensão. Nasce o direito, já nasce a pretensão. Bem, vejam, como eu disse, há alguns direitos que não têm pretensão. Por exemplo, um deles, o direito a termo. Vocês sabem que o termo é, na verdade, um evento futuro e certo de que fica dependendo da irradiação de algum efeito jurídico. Só que o termo é um evento futuro certo, vai acontecer, ele não é o surgimento do direito. O direito nasce desde logo, só que ainda não é dotado de pretensão. Então, vejam, a relação entre credor e devedor, se ajustou que o pagamento vai ser feito daqui a um mês, o credor já é credor, já tem direito a recebimento, ele já tem direito à conduta cometida pelo devedor, mas ele ainda não pode exigir. Portanto, ele ainda não tem pretensão. Tudo bem? Estou falando disso porque a prescrição vai atingir a pretensão, como nós veremos. O exemplo é o chamado direito mutilado. Direito mutilado é o direito que não tem nem vai ter pretensão. E o exemplo que a gente gosta sempre de usar é o da dívida de jogo. Né? A dívida de jogo ou aposta gera direito, o contrato de jogo ou aposta gera crédito, gera débito, mas é inexigível. Eu perdi a aposta. O dever de pagar? Tenho. Quem ganhou? Tem direito de receber? Tem. Pode exigir? Não. Então, este direito não tem pretensão. De acordo? Vejam, em boa teoria, a prescrição não é, como os autores gostam de dizer, a perda do direito de ação. Porque o direito de ação está assegurado constitucionalmente, não se perde o direito de agir, o direito de acionar o poder judiciário. Na verdade, a prescrição ela é uma exceção. Exceção não no sentido daquilo que foge à regra, mas exceção é outro fenômeno jurídico, é outro efeito jurídico. Nasce pretensão para um, exceção para outro. O que é a exceção? É um poder de paralisar de modo transitório e definitivo o exercício do direito, o exercício da pretensão ou o exercício da ação. O titular de um direito pode exigir porque tem pretensão. O titular do dever pode ser que tenha condições de paralisar esse exercício, impedir, obstar o exercício da pretensão. Graficamente, para a gente pensar nisso, olha lá, eu tenho uma relação jurídica, de um lado eu tenho alguém que é titular de um direito, bem, e vai exercer este direito dotado de pretensão, e em razão da inatividade, da demora no exercício desse direito, pode nascer o sujeito passivo de paralisar. Aí está a exceção. Tudo bem ou não?
Exceção é um poder de obstar, de paralisar, como se ele tivesse diante de si um gás que pudesse paralisar a atuação. Fica paradinho aí, congelar a atividade do credor, do titular do direito. Bem, é um escudo, graficamente, apenas para ilustrar a situação. Então, vejam, há exceções que paralisam transitoriamente, dilatam, jogam para frente, exceções dilatórias. 2 exemplos aí citados. Vocês se recordam de uma regra do Código Civil que diz que nenhum dos contratantes pode, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da prestação do outro sem que ele tenha adimplido a sua? Lembram dessa regra? Então, o que essa regra quer dizer? Se o comprador que comprou, a título de exemplo, e ainda não pagou o preço, ele não tem o poder de exigir a entrega da coisa. Então, para que ele possa exigir a entrega da coisa, ele tem que ter pago o preço. Tudo bem? Essa é a regra. Como é que a gente chama esse poder de paralisar? Exceção de inadimplemento. Correto ou não? O que é exceção? É um poder de paralisar, só que essa paralisação é transitória. Ou seja, se alguém está exigindo de mim a entrega da coisa sem ter pago o preço, eu digo, pode parar. Eu paraliso. Só que eu paraliso até que haja o pagamento. Até que aquele que está demandando contra mim realize a prestação que está a seu cargo. Bem? Por exemplo, está lá no artigo 1219 do Código Civil. 1219 fala daquela possibilidade do possuidor de boa-fé. Ele tem direito de ser indenizado, uma vez reivindicada a coisa, pelas benfeitorias necessárias, pelas benfeitorias úteis, pode levantar as voluptuárias e tem direito de retenção. Ou seja, ele não devolve a coisa enquanto não for indenizado pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Certo? Lembram dessa regrinha? O que é isso? É uma exceção de retenção. Alguém está exigindo a devolução da coisa. Eu digo, opa, sou possuidor de boa-fé. Ah, possuidor de boa-fé? Peraí. Enquanto você não indenizar o valor das benfeitorias necessárias e úteis que eu realizei na coisa, eu não a devolvo. Compreendido ou não? Só que isso, atenção, dilata no tempo, não é definitiva. Tudo bem? De outro lado, há exceções que são definitivas. A gente chama de exceções peremptórias. Esse é o exemplo clássico da prescrição. A prescrição paralisa, mas paralisa de modo definitivo o exercício da prescrição, da pretensão, perdão. O titular de um direito vai exercer a pretensão. Se porventura esta pretensão já foi atingida pela prescrição em razão do decurso do tempo, já não há mais como titular do direito exigir a realização da conduta. É uma paralisação definitiva, peremptória. Bem ou não? Então vejam, apenas uma observação. Lei marca prazo dentro do qual a pretensão que corresponde a direitos de conteúdo econômico tem de ser exercida. Direitos que têm conteúdo econômico podem ser exigidos dentro de certo prazo. Não respeitado o prazo, a pretensão é paralisada pela prescrição. Deu para entender até aqui? É uma recapitulação apenas de conceitos, como eu disse. Tudo bem? Então, claro que, em boa doutrina, em regra, paralisar a pretensão é diferente de extinguir. Só que o Código Civil hoje dá uma disciplina diferente. O Código Civil diz, não exercida a pretensão, extingue-se. Não exercida a pretensão, ela é extinta, ela é fulminada. Então, hoje, é correto a gente fazer a afirmação de que, na verdade, a prescrição extingue a pretensão. Pelo menos é essa a disciplina dada pelo Código Civil. Tudo bem ou não? Então, hoje a gente pode falar que a prescrição é a extinção da pretensão, simplesmente porque não foi exercida dentro do tempo estabelecido. Vamos lembrar, a prescrição afeta a pretensão, mas não atinge o direito. O direito continua a existir, ele fica meio capenga. Tá bem ou não? Mas ele continua a existir. É isso, aliás, que garante
que quem paga dívida prescrita não possa pedir de volta. O artigo 882 do Código Civil estabelece que aquele que paga a dívida prescrita não pode repetir o pagamento, pedir de volta. Por que não pode? Quem paga a dívida prescrita paga bem. O direito existe, o dever existe, e não existe a possibilidade de exigir que o direito seja satisfeito. Não há mais como exigir do titular do dever a realização da conduta. Mas se ele espontaneamente o faz, ele paga o que ele deve. Tudo bem? De acordo? Então, essa teoria construída, na verdade, ela se coaduna com a própria disciplina do Código Civil. Vamos adiante. Quais são as pretensões que estão expostas à prescrição? As pretensões de caráter patrimonial, como eu disse a vocês, só direitos dotados de valor econômico é que são alcançados pela prescrição. Pretensões patrimoniais que se exercem por meio de ações condenatórias ou ações de execução, executivas. Diante de uma condenação previamente existente, a gente inicia a execução por meio do cumprimento de sentença. Tudo bem? Só pretensões condenatórias ou executivas é que serão atingidas pela prescrição. Tudo bem? Isso é outra coisa que nos ajuda bastante a distinguir a prescrição da decadência, que é o fenômeno de que falaremos logo na sequência. Imediatamente, aliás. Tudo bem? Então, vejam só. E a decadência? A gente estabelecer bem com clareza a diferença entre um fenômeno e outro. Hoje ainda está mais fácil. Acho que a Mariana não chegou a estudar sobre a vigência do código anterior. Pois é. Sorte a dela. Na vigência do código anterior, os prazos de prescrição e de decadência estavam reunidos em alguns dispositivos da parte geral. E aí era uma tortura que a gente nunca sabia se estava diante de um prazo de prescrição ou de um prazo de decadência. Tudo misturado em um ou dois dispositivos legais do Código Civil. O legislador nos ajudou, porque ele concentrou os prazos prescricionais nos artigos 205 e 206 e espalhou pelo Código os prazos de decadência. Então, facilita, claro, que pode haver prazo prescricional previsto em legislação especial. No Código Civil, eles estão concentrados nesses dois dispositivos. Então, o que está no 205 e no 206, não tenho dúvida, é prazo de prescrição. Então, vamos lá. O que é a decadência? A decadência é a perda do direito. Atenção, eu disse que a prescrição não atinge o direito. Atinge outro efeito jurídico, que é a pretensão. A decadência atinge o próprio direito. E claro que se atinge o direito, vai junto a pretensão, vai junto a ação, tudo terra. Tudo bem? Atenção. A decadência bem resulta do não exercício do direito. Então, é similar. Só que a consequência é diferente. E com detalhe. A prescrição é regra em todas as pretensões de caráter patrimonial. A decadência não. Em regra, gente, não há prazo dentro do qual eu devo exercer o meu direito, sob pena de perdê-lo, a não ser que a lei estabeleça. A ideia é o seguinte: eu sou proprietário desse celular. Em regra, o fato de eu tê-lo guardado e nunca usá-lo não vai me retirar o direito de propriedade. Eu continuo proprietário, a não ser que a lei estabeleça. Exerça sob pena de perder este direito. Esse é o fenômeno da decadência. Então, são todos os direitos que são fulminados, que são extintos pela decadência? Não. Apenas aqueles que a lei estabelece devam ser exercidos dentro de certo tempo. Por isso a ideia aí do acaso estabelecido. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Se não tiver, não tem prazo. Eu não perco o direito por não exercê-lo. Tudo bem? Outra coisa importante. A decadência, também chamada de caducidade, ou em processo civil, preclusão, é a mesma coisa. Quer ver? A lei marca prazo dentro do qual a gente deve recorrer das decisões judiciais. Se eu não respeito o prazo, perco o direito de recorrer. O que é isso? Em direito processual, a gente diz precluiu. Caducou, decaiu.
Mesma coisa. Só que os processualistas preferem preclusão e a gente aqui prefere decadência ou caducidade, mas o fenômeno é o mesmo. E atenção, a decadência não atinge pretensões de caráter patrimonial, atinge direitos de caráter potestativo. O que é um direito potestativo? Direito potestativo é o que coloca o sujeito passivo, outro figurante, em posição de sujeição. O direito potestativo, potestas, é poder, que ele confere ao seu titular um poder de agir, e ele age sem nenhuma colaboração do outro figurante. Quer ver? Exemplo. Desde a emenda constitucional, emenda constitucional 66, que modificou o divórcio, lá em 2010, a gente diz o seguinte: o divórcio resulta do exercício de direito potestativo. Todo mundo está cansado de ouvir isso. Sabe por quê? Porque uma vez um dos cônjuges pretendendo se divorciar, ele decide e faz isso. Pergunto, depende da colaboração do outro? O outro está sujeito às consequências do divórcio. Não há como fugir disso. Claro, eu não estou falando que o direito ao divórcio está sujeito à decadência. Eu disse, em estar se a lei houvesse fixado prazo. Mas não fixa. Mas há direitos para os quais a lei exige prazo. Então, direitos potestativos são aqueles que colocam o sujeito passivo numa posição de sujeição. E tem que acatar as consequências do exercício do direito potestativo. Ele não pode se opor. Deu para entender? Tudo bem? Vejam, direitos de crédito só se satisfazem com a contribuição do réu. Eu não consigo satisfazer o meu crédito se eu não obtiver colaboração do réu espontânea ou forçada. Se ele não quiser pagar o que me deve espontaneamente, eu vou forçá-lo a isso por meio de uma ação. Forçar não é forçar fisicamente, hein? Pelo amor de Deus. De acordo? Mas eu tenho como compeli-lo. Eu pedi a colaboração forçada por intervenção dos mecanismos de força do Estado. No direito potestativo, preciso forçar o sujeito passivo a nada, que eu consigo exercê-lo sem nenhuma colaboração. E a decadência só atinge direitos desta natureza. Curiosamente, expõe-se à decadência não pretensões patrimoniais exercidas por meio de ações condenatórias ou executivas, mas pretensões constitutivas, positivas ou negativas. A negativa é a desconstitutiva, tudo bem? E pretensões declaratórias. Exemplo. Vou dar um exemplo de decadência, a gente vai falar dele logo em seguida, mas vale a pena mencionar desde logo. A lei marca prazo para que se possa pleitear a anulabilidade dos atos em geral. Nulidade pode ser arguída a qualquer tempo, mas a lei diz assim, olha, exemplo, no caso de erro, dolo, coação, fraude contra credores, estado de perigo, lesão, prazo é de 4 anos para anular o negócio. Pergunto, que de anulação, claro, depende da existência de uma causa de anulabilidade. Mas uma vez existindo essa causa de anulabilidade, vocês concordam que o titular do direito à anulação pode exercê-lo e ao outro figurante apenas resta sujeitar-se a essa decisão? Presente a causa de anulabilidade, o que pode o titular do dever fazer? Nada. Ele tem que se sujeitar à decisão de anular o negócio jurídico que foi tomada pelo titular do direito. Quer-se a desconstituição. É a constituição negativa, é a constituição, vejam, pretensão constitutiva negativa ou desconstitutiva. Eu quero desconstituir, destruir o negócio jurídico existente. Tudo bem? Então, eu montei uma tabelinha aqui com as principais diferenças entre esses dois fenômenos, apenas para lembrar. A prescrição atinge a pretensão, extingue a pretensão, a decadência gera a perda do direito, gera a perda da pretensão, gera a perda da ação. Vai tudo junto. Começa com o direito e tudo que acompanha o direito. A prescrição só... Opa, desculpa, gente. Desculpa. A prescrição alcança pretensões de caráter patrimonial, todas as pretensões de caráter patrimonial, todas, e a decadência só direitos potestativos quando a lei fixar prazo para que sejam exercidos.
Tudo bem? Vantagem. Hoje, como eu disse, a prescrição está definida nos artigos 205 e 206 do Código Civil. E a decadência? Os prazos estão espalhados pelo Código Civil, quer na parte geral, quer na parte especial. Outra lembrança importante, a prescrição pode ser renunciada. Ou seja, a parte que se beneficia, o sujeito passivo, o titular do dever, pode abrir mão, renunciar à prescrição. E quem fixa prazos, eu posso pagar a dívida prescrita. Eu quero honrar a dívida apesar da prescrição. Problema com isso? Renúncia. Renuncio à prescrição e solvo, saldo a dívida prescrita. E quem fixa prazos de prescrição é a lei. Tá legal? A decadência não pode ser renunciada se tiver sido fixada pela lei. Fixada por acordo, mas existe decadência fixada por acordo, quer ver? Cláusula de garantia. Contrato com cláusula de garantia. Pensem na relação de consumo. Podem pensar na relação de consumo. Fornecedor oferece 1 ano de garantia do seu produto. O que é a cláusula de garantia? Em 1 ano você pode reclamar. Passou 1 ano, tem o direito de reclamar. Prazo de decadência. Só que aí não é fixado pela lei, é fixado por acordo. Então, prazos de caducidade podem ser fixados tanto pela lei como por manifestação de vontade. Claro, se fixado por acordo, pode ser renunciado. Se fixado pela lei, não. E outro detalhe importante, os prazos de prescrição podem ser interrompidos ou suspensos. Vamos lembrar a diferença rapidinho entre a suspensão e a interrupção. Na suspensão, o prazo iniciou-se, advém a causa suspensiva e o prazo fica suspenso por certo período. Desaparecida a causa suspensiva, o prazo volta a contar pelo que faltava. Então, eu contabilizo o primeiro período de tempo decorrido e vou somar a este período de tempo, tudo bem? O que falta para completar o prazo prescricional. Pensem aí num prazo de 5 anos, houve decurso aí de 2 anos de prescrição, sobrevém uma causa suspensiva. O prazo fica suspenso por 3 anos. Desaparecida a causa suspensiva, já houve decurso de 2, se o prazo é de 10, ainda tem mais 8, a contar do desaparecimento ou da cessação da causa suspensiva. Na interrupção da prescrição, o prazo interrompido volta a correr logo em seguida por inteiro novamente. E a decadência? A decadência não se interrompe, nem se suspende, salvo no caso de absolutamente incapazes, que a lei estabelece que não flui prazo de prescrição e também não flui prazo de decadência contra os absolutamente incapazes. Tudo bem? Bom, agora nós vamos começar então com a segunda parte. Isso tudo é uma recapitulação. Agora a gente vai tratar das principais questões do projeto de lei do Senado número 4 de 2025, está lá tramitando. Tem vantagens, sem dúvida, tem problemas também. É sempre assim, né? Sobretudo quando se pensa numa reforma legislativa tão ampla como essa. Praticamente metade dos dispositivos, ou mais da metade dos dispositivos do Código Civil, modificados, alterados por um projeto de lei. Talvez fosse até mais adequado a gente ter um novo projeto de lei, um projeto de lei de novo Código Civil. Mas, enfim, é o que temos para hoje. E é o que a gente tem que enfrentar. Eu começo lembrando dos prazos de prescrição. Vamos ver o que houve de alteração. O que o projeto de lei propõe? Primeiro, uma redução geral dos prazos de prescrição. Vocês devem lembrar que o Código Civil estabelece um prazo geral de 10 anos, no artigo 205, e um prazo que vai de 1 a 5 anos, no artigo 206. A proposta legislativa é alterar o prazo geral para 5 anos. Então, reduzir de 10 para 5 anos. O argumento, a estabilidade das relações jurídicas, é bom que seja assim, é bom que as pessoas não possam exercer os seus direitos a qualquer momento, a qualquer instante, isso não é adequado. Então, em nome da instabilidade, vamos fazer essa alteração. Pergunto, será que há justificativa para essa nova redução? Por que eu estou dizendo isso?
que já houve uma expressiva redução no Código Civil quando comparamos o Código atual com o Código anterior. No Código anterior, o prazo era de 20, reduziu para 10. Agora nós vamos cortar pela metade, de novo. E esse argumento da estabilidade, ele na verdade é desmentido quando a gente olha outros dispositivos aqui da parte geral que tratam do fenômeno da prescrição. A gente vai falar deles logo em seguida. Então já começa aqui, uma redução do prazo geral. Nós não teríamos... e também eles usam do argumento na justificativa apresentada de que é necessário equiparar o prazo geral do Código Civil com o prazo do Código de Defesa do Consumidor, que também é de 5 anos, então vamos equiparar esses prazos todos. Bom, além disso, prazo de prescrição para cobrança de alimentos. Aqui, o que fez o legislador? Aumentou o prazo, ou a proposta legislativa é essa. Aumentar de 2 para 3 anos o prazo para cobrança de prestações alimentares a partir da data do vencimento. Hoje o assunto está previsto no parágrafo 2º do artigo 206. A ideia é que esse parágrafo 2º desapareça, sobreviva ao parágrafo 3º, que fala no prazo de prescrição de 10 anos. Então, também aqui ao invés de redução, a gente teve ampliação do prazo. Tudo bem? Bom, aí nós vamos entrar em algumas questões delicadas, que já são delicadas no âmbito da jurisprudência. Bom, prazo para reparação civil. Hoje o Código Civil, o Código que está em vigor, estabelece no artigo 205, parágrafo 3º, que prescreve em 3 anos pretensão de reparação civil. É o inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil. Bom, aí começou logo após a edição do Código Civil, começou uma discussão nos tribunais. E a questão chegou ao STJ. Afinal, essa reparação civil, prazo de 3 anos, é reparação civil por dano contratual ou extracontratual? Afinal, isso se aplica tanto à responsabilidade civil por inadimplemento de contrato, ou só a responsabilidade civil por ato ilícito absoluto, que a gente conhece como responsabilidade aquiliana? A jurisprudência de início diz, espera aí, a lei não faz distinção alguma. Lá está dito, prescreve em 3 anos a pretensão à reparação civil, não há nenhuma diferença. Portanto, isso se aplica quer ação indenizatória em razão do descumprimento do inadimplemento contratual, quer ação de reparação de danos, ação indenizatória pela prática de ato ilícito absoluto, tanto faz. Bateram no meu carro, quanto tempo? 3 anos. De acordo? Causaram prejuízo em virtude do inadimplemento de um contrato qualquer. Compra e venda. Prazo, 3 anos. Reparação civil, reparação de danos, exercida por meio da ação indenizatória. E assim, na verdade, se fez. O STJ, um recurso especial de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, em 2016, assim se posicionou. Deem uma olhadinha. Termo reparação civil constante, o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil de 2002, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual como a extracontratual, ainda que decorrente do dano exclusivamente moral. Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza, originada sob a égide do novo paradigma do Código Civil, deve observar o prazo comum de 3 anos. Bom, o que acontece é que esta decisão do ministro Marco Aurélio Belize gerou, neste mesmo processo, a interposição de embargos de divergência. Então, essa acabou não sendo a decisão definitiva neste processo. Por quê? Porque os ministros da 3ª turma acabaram divergindo e a temática acabou chegando à Corte Especial do STJ. E aí, então, vejam que o número do processo é o mesmo, ó. Estão vendo? É o mesmo número. Só que aqui eu estou mencionando o recurso especial. E aí, como houve a interposição de embargos de divergência, o assunto chegou à Corte Especial no STJ e decidiu-se de maneira diferente.
Isso, pelo menos essa tem sido a orientação do STJ, dizendo assim, não, na verdade não é isso. Na prática, apesar do Código Civil fazer alusão a um só prazo para reparação de danos decorrentes do ilícito absoluto é, de fato, 3 anos. O prazo decorrente do inadimplemento contratual para reparação de dano é o prazo geral, do artigo 205. Então, vejam, no caso de responsabilidade civil extracontratual, responsabilidade pela prática de ato ilícito absoluto, ofensa a direito absoluto, como ofensa ao direito de propriedade, por exemplo, prazo é de 3 anos. Responsabilidade civil contratual, prazo é prazo de 10. Claro, eu não trouxe aqui os argumentos todos, o voto, são vários votos, porque houve aí também muita divergência, trouxe apenas uma síntese para lembrar dessa discussão. Por que você está falando disso? Que o projeto de lei, apenas para lembrar, eu destaquei uma parte aqui em vermelho, o prazo refere-se apenas à responsabilidade civil aquiliana. Responsabilidade aquiliana é responsabilidade por ilícito absoluto extracontratual. Tudo bem? De modo que a responsabilidade contratual está disciplinada no caput, do artigo 205. Prazo geral de 10 anos. Bom, que é isso? O que eu acho, e isso é de se elogiar, vejam, o Código Civil aparentemente não deixava margem à dúvida, mas a jurisprudência resolveu divergir. Então, o projeto de lei recomenda uniformizar este prazo. O artigo 205 estabelece que o prazo geral passa a ser de 5 anos, como eu disse a vocês há pouco. Que este prazo se aplica à pretensão de reparação civil, quer derivada de responsabilidade contratual, quer derivada de responsabilidade extracontratual. Portanto, responsabilidade por ato ilícito relativo, ofensa a contrato, extracontratual, responsabilidade por ilícito absoluto. Tudo bem? O prazo é o mesmo. E também mudou aí, dizendo a pretensão para ressarcimento por enriquecimento sem causa também estava sujeita ao prazo de 3 anos, uniformizou tudo no prazo de 5. Então, eu acho legal, bom, porque aí a gente elimina a divergência. Só faltava amanhã fazer interpretação diferente. Bom, a gente não duvida, né? Mas, enfim, pode acontecer, mas fica pouco provável, porque o texto é claríssimo. Responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual submete ao prazo. Então, agora não é nem 3 nem 10, é 5. Tudo bem? Ou passará a ser 5 se o projeto for aprovado. Tá legal? Mas terminou aí? Não. Não. Pergunto, a partir de quando eu conto esse prazo? Qual é o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição? Isso vai resvalar na questão do ilícito contratual ou extracontratual. Bom, aí nós temos 2 teorias. A gente conhece uma delas, mas na verdade são a mesma teoria, a chamada teoria da axionata. O que é essa tal teoria da axionata que admite 2 vertentes, a objetiva e a subjetiva? Na teoria da axionata objetiva, o prazo prescricional sempre se conta da data do ilícito. Então, o ilícito ocorreu hoje. O prazo de prescrição começa a contar hoje, da data de ocorrência do ilícito. Deu para compreender ou não? Não interessa se quem experimentou o dano tinha ou não tinha conhecimento do ilícito. Mas como é que pode alguém sofrer dano e não ter conhecimento do dano? São inúmeros os casos. Então, para alguns autores, seria admitida no direito brasileiro a teoria da axionata subjetiva. Quando não for possível a vítima do dano ter conhecimento imediato da sua ocorrência, que o prazo não flui da data do dano. O prazo flui do momento em que a vítima do dano tiver conhecimento dele. E eu vou dar um exemplo de um caso antigo, mas emblemático, que serviu aí como paradigma para outras tantas decisões judiciais. Via da axionata objetiva, o que ela sugere? Prazo de prescrição começa da ocorrência do ilícito.
Teoria da accionata subjetiva. Quando a vítima do dano não puder tomar conhecimento imediato do dano que ela experimentou, o prazo só começa a fluir da data em que ela tiver ciência. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O que diz o Código Civil em vigor? Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Claro, já fiz essa crítica, nem sempre a pretensão nasce da ofensa ao direito, né? Há direitos como o direito de crédito que já vêm acompanhados da pretensão. Mas isso eu já falei lá no início, é apenas uma crítica. Os autores dizem assim, vejam, ou pelo menos diziam assim, não há dúvida, a lei estabelece que a pretensão nasce no momento da violação do direito. Então, o Código Civil adotou a teoria objetiva. Não interessa o momento da ciência, interessa o momento efetivo da ocorrência do ilícito. Tudo bem? Será? Não. Vejam, o que disse o STJ? Que é possível a adoção da chamada teoria subjetiva da accionata quando ficar comprovado pela vítima do dano que ela não tinha conhecimento da lesão do seu direito. Ou seja, a regra é realmente a teoria objetiva. O prazo prescricional começa a fluir da ocorrência do dano. Só que se a vítima, se quem experimentou o dano, conseguir comprovar de modo cabal que efetivamente ela não tinha conhecimento da violação do seu direito, aí o início do prazo prescricional é jogado para frente. Onde é que começa o prazo prescricional? Da ciência do ilícito, da ciência do dano. Tudo bem? De acordo? E aí é que eu trago um caso emblemático, curioso, é de 2011, mas é curioso porque ele, como eu disse, ele serviu de paradigma. Esse caso é um caso que foi julgado no STJ, e que dizia, eu resolvi sintetizar isso para não trazer trechos do acórdão, mas a questão é a seguinte, uma mulher foi realizar um parto cesariano no ano de 1979, e, portanto, ainda na vigência do Código Civil anterior, não é? Só que é o seguinte, o médico que realizou a cesariana deixou uma agulha cirúrgica dentro do corpo da paciente, que só veio a descobrir a existência desta agulha cirúrgica no ano de 1995, quando ela foi realizar exames radiológicos, radiográficos, porque ela teve uma queda e teve um deslocamento dos rins. Bom, aí se discutia, afinal de contas, está ou não está fulminada pela prescrição a pretensão à ação de reparação de danos? Lembro só um detalhe, o Código Civil anterior não fixava prazo de 3 anos para reparação civil. Tá legal ou não? Ações de caráter real, ações de caráter pessoal, o prazo era prazo de 10 anos, né? Para as ações de caráter pessoal. Então, nesse caso, dizia, espera um pouquinho, se eu conto o meu prazo da data da cirurgia cesariana, 79 em 1989 acabou o prazo. Só que ela descobriu a existência muito tempo depois. E aí? O STJ, então, nessas circunstâncias, decidiu, com base neste caso, que não era justo, considerando que a ciência do dano aconteceu muito tempo depois, que nós aplicássemos a teoria da accionata objetiva. E diz, neste caso, o prazo tem que fluir da data da descoberta do dano. Portanto, o prazo só começaria a fluir a partir de 1995. Tudo bem ou não? Então, o prazo de 10 anos é de 95 a 2005. Tudo bem? De acordo? Então, vejam que, na verdade, o que fez a jurisprudência no STJ? Disse, olha, a regra é o prazo flui da violação do direito. Mas, quando quem sofreu a violação, a ofensa, não tem ciência da ofensa,
Então, nós vamos aplicar outra teoria. O prazo não flui da violação do direito, flui da ciência. Deu para entender? Então, vamos lá. O que faz o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional? Bom, primeira coisa, ele diz lá, violado o direito nasce para o titular a pretensão. Ele repete o equívoco, mas não tem problema. Isso é uma questão puramente teórica. Vamos lembrar que nem todos os direitos precisam ser violados para que sejam dotados de pretensão. Então, tentou corrigir. É curioso, fica um pouco contraditório, porque no parágrafo 1º diz assim, o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão. Então, se ocorre com o surgimento da pretensão, não é preciso a violação do direito? Percebem ou não? Mas tudo bem, o que ele quer dizer? Iniciada a pretensão, existente a pretensão, começa a fluir o prazo. A regra é essa. Então, o início do prazo ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade. Na verdade, o que fez o parágrafo 1º foi conceituar, inclusive, o que é pretensão. Pretensão, o que é? O poder de exigir o direito. Poder de exigir, perdão, a conduta que corresponde à satisfação do direito. Tudo bem? Novidade mais importante está no parágrafo 2º e no parágrafo 3º desse artigo, incluído aí pelo projeto de lei. Vejam. Parágrafo 2º. Ressalvado, previsto na legislação especial, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, estou tirando, portanto, claro, gente, fica muito difícil alguém imaginar que não sabe do dano que experimentou em razão da ofensa de um contrato. Então, vejam, do descumprimento contratual, do inadimplemento contratual. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, fora das relações contratuais, ato ilícito absoluto, a contagem do prazo prescricional não se inicia da ocorrência do ilícito. Inicia-se a partir do momento em que o titular do direito tem conhecimento, deveria ter dano sofrido de quem causou. Então, o que fez o Código Civil, o projeto do Código Civil? Estabeleceu que nos casos de responsabilidade aquiliana, nos casos de responsabilidade extracontratual, que o prazo não conta, ou não é contado, da data da ocorrência do ilícito, e sim da data da ciência do dano sofrido, e mais, não apenas da ciência do dano, mas da ciência da autoria do causador do dano. É preciso ter ciência de quem causou e ciência do dano sofrido. Tudo bem? Só que, de outro lado, vocês vão convir comigo que estabelecer essa regra dessa maneira pode levar a um prazo infinito. 25 anos depois, o cidadão alega que, efetivamente, ele sofreu o dano e que, nesse exato instante, é que ele tomou conhecimento do ilícito, que até então... Vejam, porque a lei marca um termo inicial, não marca um termo final. Acaba quando? Então, o que fez o parágrafo 3º? Estabeleceu o seguinte. Nas hipóteses do parágrafo 2º, portanto, estamos falando de responsabilidade extracontratual. Quando o dano, por sua natureza, só puder ser conhecido em momento futuro, o prazo contar-se-á do momento em que dele e de seu autor tiver ciência o lesado. Legal. Observado que, independentemente do termo inicial, o termo final da prescrição não excederá o prazo máximo de 10 anos contados da violação do direito. Atenção, é um prazo infinito? Não. É um prazo que se inicia com a ciência da violação do direito, mas que não pode ultrapassar 10 anos da própria violação do direito. Deu para entender? Tudo bem? De acordo? Então, é claro, eu digo sempre assim, né? O legislador dizia, não, é o caso da gente reduzir os prazos de prescrição, porque isso gera segurança jurídica. Mas aqui não houve redução, né? Concorda ou não? Aumentou-se o prazo, né? Então, eu digo assim, olha, se eu tiver, pensem assim, na prática, se eu tiver ciência de um ilícito 8 anos depois da ocorrência do dano, em tese eu ainda teria mais
2 para poder ajuizar a demanda. Tudo bem ou não? Pois é, essa é a questão. Esse é outro problema. Porque há danos que efetivamente nem se revelam dentro do prazo. É uma das críticas que eu vou fazer logo na sequência. Né? Então, vejam, parece aqui que adotou o Código Civil a teoria subjetiva da accionata, para os casos de responsabilidade extracontratual, exigindo ciência do dano e autoria do ilícito. Posso saber quem é o autor, não sei, perdão, posso saber que sofri o dano, não sei quem é o autor, ainda não está fluindo o prazo. Bem? De todo modo, o termo final nunca pode ser superior a 10 anos. Perguntinha. Já que a gente sempre abre margem para discussão e não tenho dúvida que isso vai aparecer nas futuras decisões judiciais, se o texto vier a ser aprovado, estou trazendo um exemplo do cidadão aqui que tomou conhecimento da lesão e do autor após 8 anos da ocorrência do ilícito, certo? Pergunta, ele tem mais 2 para ajuização, na conformidade desse parágrafo 3º, ou, na verdade, ele tem mais 5, considerando o prazo do artigo 205? Eu sou inclinado a responder que ele tem mais 2. E parece a interpretação mais literal do dispositivo. Mas por que às vezes a gente vai ter que fazer jogo de cintura com isso? Porque nesse caso, aquela hipótese da agulha cirúrgica não permite a reparação do dano. O prazo, ou a ciência, a descoberta da agulha cirúrgica no abdômen da mulher se deu 16 anos depois. Ele fala assim, ó, na verdade, assim, não excederá o prazo máximo de 10 anos, contados da data da violação. Então, ele diz assim, entre a data da violação e a data do exercício da pretensão, do ajuizamento da ação, posso ter mais de 10 anos, é o limite. Tá claro? É o limite. Mas vocês percebem como isso é incompatível com a ideia de você estabilizar as relações jurídicas e reduzir os prazos? Não, e, sobretudo, eu acho assim, é papel do STJ em alguns casos. O único problema que me assusta é que o STJ, às vezes, toma determinadas decisões que são bem adotadas, são bem tomadas para resolver casos particulares, e as pessoas passam a fazer uso daquilo como se fosse serviço para tudo. Agora, se a gente for fazer a aplicação literal do dispositivo legal, nós chegamos à conclusão de que aquela mulher, infelizmente, já não pode mais exercer a sua pretensão. Por quê? Porque ela descobriu a ocorrência do dano apenas 16 anos. É claro que a gente também não pode, insisto, a gente não pode tomar a regra pela exceção. Isso é um caso específico. E por isso que eu estou dizendo que vai ser necessário fazer ajuste. Não vai ter jeito. Tá bem ou não? Algumas observações importantes. Gente, estou caminhando para o encerramento, já falei demais, tá? Alguns outros pontos importantes do projeto de lei. Suspensão e interrupção do prazo de prescrição. Nós já falamos da diferença entre a suspensão. Na suspensão, o prazo se inicia, é suspenso, e depois volta a correr desaparecida a causa suspensiva pelo que faltava. Na interrupção, interrompido, volta a contar do zero de novo. Então, vamos lá. Novidade. Vocês devem se lembrar da regra que estabelecia que não corre o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes. Tudo bem? Corre a favor deles, mas contra não. O Código Civil incluiu aí os relativamente incapazes, enquanto não lhes for dado assistente. Ou seja, está dizendo o seguinte, ó, não corre o prazo de prescrição contra absoluto ou relativamente incapazes. Quanto aos relativamente incapazes, enquanto ele não tiver assistente. Só que tem uma questão aí, né? E a incapacidade relativa em razão da idade? O maior de 16, menor de 18 anos, não é havido como relativamente incapaz? E aí, é a lei que dá assistente a ele. Não tem nomeação de assistente. Os pais, no exercício do poder familiar, o projeto chama de autoridade parental, é que devem representar os filhos menores de 16 e assistir os filhos maiores de 16. Dizer nesse caso. Então, esses estão desprotegidos. Porque esses têm assistentes desde logo e o prazo, portanto, está fluindo.
Até os 16 anos, não. Mas a partir dos 16 anos, sem dúvida nenhuma. É outra hipótese, né? É que aí talvez você vá dizer o seguinte, aí até os 16 anos, de todo modo, você percebe como você é arriscado você estabelecer algumas regras para resolver, regras gerais para resolver problemas que são muito específicos, né? Porque quando você está pensando na situação do absolutamente incapaz, aí é tranquilo, porque o prazo dele nem começou. Então, do 0 até os 16 anos, mas 16 anos é o prazo, não está fluindo. Mas iniciados os 16 anos, aí inicia-se a fluência do prazo prescricional. Claro, vou dizer, se ele não tem ciência do autor, não tem ciência do ilícito, é preciso que ele tenha ciência do ilícito ainda, mas a partir do momento em que ele atinge 16 anos, começa a fluir, ou começa a contar aquele prazo máximo de 10. Mas não passou pelo seguinte, porque esse prazo não estava fluindo durante a incapacidade absoluta. Então, a solução tem que ser a seguinte, talvez a alternativa tenha que ser, aos 16 anos, inicia a fluência do prazo. A partir daí é que não pode haver o decurso de 10 anos. Mas veja que aí, isso contraria a dicção do texto, que diz que o prazo de 10 anos, o prazo nunca pode ser superior a 10 anos contado do ilícito. E nesse caso não é contado do ilícito, é contado do momento em que ele adquiriu incapacidade relativa. De todo modo, tem um dispositivo no Código Civil atual que foi mantido no projeto que estabelece que se o assistente deixa de demandar, que na verdade o assistido pode responsabilizar o assistente pela inércia. Mas convenhamos, né? É muito bonitinho. O filho ajuizando ação contra o pai porque o pai não promoveu ação de reparação civil, por exemplo. Pois é. Enfim. Então, é bonito em teoria, mas de pouca efetividade prática. Ainda assim está lá, dizendo, olha, o que existe é a possibilidade de responsabilização pessoal dos representantes ou assistentes. Detalhe, só lembrar, também teve uma mudança no que diz respeito aos relativamente incapazes, né? O Código Civil retomou parte do Código Civil de 16, o projeto, na verdade, volta a considerar como absolutamente incapazes os que não podem exprimir vontade, eliminou qualquer referência aos ébrios, viciados em tóxicos, não há mais. Hoje, 2 incisos. Inciso primeiro, são relativamente incapazes os maiores de 16, menores de 18, e aqueles cuja autonomia estiver prejudicada por redução de discernimento, que não seja deficiência, claro, isso contrariaria o estatuto da pessoa com deficiência, enquanto perdurar esse estado. Nesse caso, é claro, vai ser necessário nomear um assistente. Enquanto não houver nomeação de assistente, não flui o prazo. Mas isso também, de outro lado, gera uma grande instabilidade. Então fica ao infinito. Se você está diante de uma situação como essa, em que alguém, por alguma razão, tem autonomia prejudicada, tem redução de discernimento, então não flui nunca o prazo. Enquanto o juiz não nomear assistente, não se inicia a fluência do prazo prescricional, fica infinito. Cadê a estabilidade das relações invocada para reduzir o prazo de 10 para 5 anos? Percebem? Outro detalhe, claro, isso aqui foi só um ajuste. Vocês devem se lembrar, a lei dizia não correm os prazos de prescrição entre os cônjuges na constância do casamento. O que fez o legislador foi incluir o convivente, o companheiro, né? E aí, entre os cônjuges ou conviventes na constância da conjugalidade. Fabrício, Oi, pois não. Por só favor. para aproveitar e não perder a oportunidade para você não mudar o slide. Essa questão do discernimento, ela é muito, muito complexa, né? A gente montou um grupo de estudos lá na PUC São Paulo, a gente estava conversando antes, e a gente foi atrás de fazer uma proposta porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência tirou a deficiência de forma adequada, né, da questão da capacidade, e some do Código Civil a questão do discernimento. Você não acha mais em nenhum dispositivo o discernimento.
É isso mesmo. E nós fomos atrás de entender se não seria a situação, porque assim, ao mesmo tempo que você, de uma forma, emancipa essas pessoas, porque você diz, ó, agora elas têm plena capacidade, a deficiência não é mais o motivo. Mas existem pessoas que não têm o que a gente considera um senso comum de discernimento, que estão sendo prejudicadas, Na verdade, estão desprotegidas, né? desprotegidas. Você cria uma autonomia que gera desproteção. O grande problema que a gente encontrou, e a ideia era fazer uma lei diferenda, de levar isso ao Senado, etc. O grande problema que a gente encontrou é o que é discernimento? Uhum. Porque é absolutamente subjetivo. Então a gente foi atrás, na época, de falarmos com psiquiatras, psicólogos, filósofos, assim, a mais variada gama de profissionais. E ninguém sabia dizer o que é discernimento. Então a gente percebeu que você colocar essa palavra era só uma segurança psicológica Uhum. nossa de dizer, ah, bom, agora o discernimento vai proteger, mas na verdade não protege, porque você vai ficar na mão do legislador que vai dizer, ah, eu acho que é até, de certa forma, um perigo de uma margem para um retrocesso, porque você diz assim, bom, você não entende direito, então isso aqui não é discernimento. Eu vou te colocar como relativamente capaz. Então, é uma Você falsa não tem sensação, discernimento né? nenhum absoluto. Mas como é que... Por isso que eu estou dizendo que nessas questões que envolvem outras áreas, eu acho, sempre achei, desde lá de trás, quando da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, na verdade, o que o legislador deveria ter dito é que, em casos em que há algum tipo de déficit, não vou chamar, por favor, quando eu falo em déficit, não estou falando em deficiência. Primeira observação importante. Mas algum comprometimento da compreensão, nós tínhamos que ter uma regra que desse liberdade ao julgador para avaliar o caso concreto. Não tem jeito. Por quê? Porque quem vai decidir o nível de discernimento, desculpe, não achei palavra para substituir, é a perícia técnica que tem que ser realizada no processo de interdição. Não somos nós não temos formação para isso. Quer dizer, não, esse tem perda de discernimento, esse tem redução. É grau 5, grau 2. Como é que a gente faz essa? O juiz também não tem. Então, taxar um como absoluta ou como relativamente incapaz é equivocado sempre. Porque sempre você vai criar uma regra geral para tentar disciplinar situações que podem ter peculiaridade. Não tem jeito. Ah, mas não pode dar liberdade para o julgador, para o juiz diante do caso concreto. Não tem uma alternativa. Nós vamos tentar criar conceitos jurídicos para questões que não são jurídicas. Então, esse é um problema, realmente. Era um problema do código anterior, voltou a ser um problema do código atual pós-estatuto da pessoa com deficiência, e aparentemente voltará a ser agora no projeto de lei. A gente não aprende, enfim. Outra coisinha importante, novidade, é o seguinte: interrupção da prescrição. Vocês devem se lembrar que há uma regra no Código Civil que estabelece que a interrupção da prescrição só pode se dar uma vez. Abriu-se uma exceção no texto. Então, eu só trouxe o inciso primeiro, porque é ele que está trazendo modificação aqui. A interrupção da prescrição dar-se-á, pelo despacho que ordenar a citação, retroagindo seus efeitos para a data da propositura da ação. Isso aqui é novidade, né? Essa retroatividade à data da propositura da ação era do Código de Processo Civil. Não era o Código Civil que dizia isso. Então, qual era a preocupação, né? Porque normalmente era assim, pelo despacho que ordenar a citação, retroagindo seus efeitos à data do despacho que ordenava a citação. Então, a minha preocupação era assim, eu ajuizei a ação, mas o juiz demorou para despachar. E esse prazo? Aí o CPC dizia, não, movida a demanda, os efeitos ou os efeitos do despacho retroagem à data da propositura, porque ninguém pode ser responsabilizado pela morosidade do judiciário. Então, o que fez o Código Civil foi incorporar a solução do CPC, dizendo, olha, quando o juiz ordena a citação, os efeitos retroagem à data da propositura da demanda. Isso é muito bom, ótimo. Mesmo que incompetente o juiz, acrescentou-se o árbitro aí, pensando no procedimento arbitral, tá bem ou não? E aí, outra coisa curiosa, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que interrompeu. Olha a novidade. Do último ato do expediente ou do procedimento destinado a interrompê-la. O que você quer dizer com isso?
aparentemente, não flui o prazo de prescrição durante o processo. De modo que, interrompida a prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, até que haja decisão definitiva, não corre o prazo de prescrição. Tudo bem? De acordo? O prazo fica aí interrompido até o último ato do expediente ou procedimento. Só uma coisinha aí. E se o processo ficar arquivado por inatividade da parte? Perfeito. Percebe ou não? Me parece que é incompatível. Talvez a gente tenha que sustentar, por exemplo, uma revogação tácita do dispositivo do CPC. Isso é, como é que fica isso? E, sobretudo, para punir a inatividade do autor da demanda. Quer dizer, uma coisa é você pretender impor a responsabilidade à parte pela morosidade do judiciário. Não pode. De outro lado, também, a gente não pode aplaudir a morosidade da parte, que fica indefinidamente postergando o processo, porque o processo não terminou. E aí, como é que fica? Então, esse é um problema. Outro problema apresentado pelo projeto. Último ato do expediente ou procedimento destinado a interrompê-la. Mas o último ato do procedimento, qual é o procedimento destinado a interromper a prescrição? É a demanda judicial. Último ato. Procedimento? Então, mas aí não haveria razão para você, na verdade, fazer essa inclusão. Você teria que terminar como está o Código Civil atual. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu. Ponto. Essa inclusão só se justifica para sustentar exatamente a necessidade de permanecer o prazo interrompido durante o processo judicial. Outra tarefa para a jurisprudência, que eles vão ter que dizer, mas peraí, desde que, obviamente, o processo não fique paralisado por inatividade da parte. Que se nós não tivermos essa interpretação, isso aqui é, outra vez, não é estímulo para reduzir prazo, para garantir segurança, a gente vai ampliando. Ampliando. Tá? E outro detalhe importante, o parágrafo 2º dizia, no artigo 202, que a interrupção só poderia acontecer uma vez. O que o legislador ressalvou? Salvo na hipótese do inciso 1º. Ou seja, se eu tiver mais de um procedimento, cada vez que o juiz ordenar a citação, interrompe o prazo. Dá um exemplo simples. Vou precisar ajuizar uma ação de produção antecipada de prova. Tudo bem? O réu vai ser citado na demanda, o juiz, ao dar o despacho para citação na ação de produção antecipada de prova, interrompeu o prazo. Legal? Terminou a ação de produção antecipada de provas, eu vou ajuizar a ação, qualquer que ela seja, despacho do juiz, nova interrupção do prazo. Isso me parece adequado. Tá? Eu acho que é correto, porque realmente você pode ter uma demanda ligada à outra e não é razoável você dizer que o prazo continua fluindo, sobretudo quando não há inatividade. Outra vez. O artigo 200 do Código Civil já tinha este caput. O caput foi mantido. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Parágrafo único. Isso é novidade. Aplica-se o disposto no caput somente após a instauração do inquérito policial ou com o recebimento da denúncia ou da queixa, retroagindo seus efeitos à data do ato, desde que não decorrido o prazo de 5 anos. Vamos tentar entender isso aqui. Então, primeira coisa, o que fez o parágrafo único foi consolidar um entendimento da jurisprudência. Isso aqui não é novidade. Não é novidade porque a jurisprudência já se posicionava dizendo assim, olha, não tem cabimento a gente ficar aguardando a prolação da sentença se não existe inquérito policial e se não existe ação penal. Porque há uma outra regra lá na parte de responsabilidade civil que diz que a jurisdição civil independe da criminal. Então, se não existe inquérito instaurado, se não existe ação penal, não é razoável que o autor, aquele que deseja demandar
a reparação civil fica indefinidamente. Agora, não, olha, isso aqui é fato que precisa ser apurado no juízo criminal, eu vou aguardar. Tudo bem? Mesmo porque aqui nós estávamos falando daquela famosa ação ou dos efeitos, perdão, dos famosos efeitos civis da sentença penal condenatória. Então, estou pressupondo que vai haver uma ação judicial. Bom, só que é o seguinte, ele diz assim, retroagindo seus efeitos à data do ato, desde que não decorrido o prazo de 5 anos. Pergunto, decorrido de quando? Como é que eu conto esse prazo de 5 anos? Dê uma olhadinha. Por que ele está jogando o prazo de 5 anos aí? Exatamente para coincidir com o prazo geral de prescrição. A jurisprudência já entendia que esse artigo 200 contempla uma causa de suspensão da prescrição. Então, na verdade, é o seguinte, qual a ideia? Vejam, o fato aconteceu hoje. Fato é crime, segundo o Código Penal, mas enseja reparação de danos. Dano por ato ilícito absoluto. Pensem numa lesão corporal, por exemplo. Então, veja. Enquanto não há instauração do inquérito ou ajuizamento da ação penal, o prazo está fluindo. Certo ou não? Instaurou o inquérito policial ou ajuizou-se a ação, o prazo fica suspenso. Até que se aguarde o ajuizamento da ação, até que se aguarde a prolação da decisão definitiva na ação penal. Aí o que a jurisprudência dizia? Com a prolação definitiva, volta a correr o prazo pelo que faltava. A hipótese não era de interrupção do prazo, era de suspensão. O prazo fica suspenso entre a instauração do inquérito ou o início do processo crime e a conclusão desse procedimento. De acordo? De outro lado, a lei diz, retroage os efeitos à data do ato. Matou parte da jurisprudência. Por quê? Se os efeitos da sentença penal são retroativos à data do ato, aquele primeiro prazo que fluiu entre a data do ato e a data do inquérito ou a data da propositura da demanda, tem que ser desconsiderado. Por quê? Que os efeitos retroagem à data do ato. Agora, desde que não decorrido o prazo de 5 anos, o que é isso? O que é este prazo de 5 anos? Como é que a gente vai interpretar esta regra? Me parece que o que o legislador quis estabelecer, a redação é ruim. A primeira coisa, a redação é ruim, que ela não fala por si. Mas me parece o seguinte, o que o legislador quer dizer é que, quando muito, nós vamos aguardar o ajuizamento do inquérito ou da ação penal por 5 anos. Por quê? Porque com isso eu caso a regra com a regra do prazo geral, a regra geral, perdão, do Código Civil, de 5 anos. Então, eu digo assim, peraí, eu estou aguardando a instauração do inquérito policial, eu estou aguardando o ajuizamento da ação penal, legal, nada até agora. Nada até agora. Opa! O inquérito policial foi instaurado. Legal. Depois de decorridos 5 anos, já não cabe mais falar-se em reparação civil. Me parece ser essa a interpretação. Eu acho que esse dispositivo é outro dispositivo que vai gerar grande discussão. Tá? A retroatividade vai acontecer, contanto que entre a data do fato e a data da instauração do inquérito ou recebimento da denúncia ou queixa, não haja decorrido mais do que 5 anos. Então, se eu estou lá percebendo que não vai ser instaurado o inquérito, não vai ser oferecida a denúncia ou queixa, eu corro atrás para iniciar a ação civil antes do decurso do prazo de 5 anos. Me parece ser essa a ideia do legislador. Partindo para o finzinho mesmo, apenas para relembrar algumas coisinhas em relação à decadência, é óbvio, gente, eu não separei todos os prazos de decadência espalhados pelo Código Civil para trazer aqui. Seria muita pretensão, nem analisei um a um todos eles até agora. Não é? A gente vai, né, Mari? Como professor, a gente vai analisando na medida em que a gente vai precisando. Não é? Precisa preparar a aula disso, corre para analisar esse troço todo. Então, veja, houve uma alteraçãozinha aqui no concernente a prazo para anulabilidade. Outro dispositivo que eu acho que vai criar dor de cabeça. Vejam só. O caput é igual. É de 4 anos o prazo da decadência para pleitear essa anulação do negócio jurídico contado. Eu omiti os incisos aí,
Tá bem ou não? Mas esse dispositivo é o que fala de erro, dolo, coação, estado de perigo, e vai dizendo, olha, o prazo para coação começa a contar da data em que cessar a coação. Tudo bem? Enfim, como é que conta o prazo para pleitear-se a anulabilidade? Agora estou falando em decadência, estou falando em direito potestativo. Em se tratando de anulabilidade de atos ou negócios que admitam registro, o prazo decadencial será contado deste ou de sua ciência, o que ocorrer primeiro. Olha que coisa maluca. Negócios que admitam registro. O que são negócios que admitam registro? Primeiro, um instrumento particular não pode ser levado a registro no cartório de títulos e documentos? Não pode ser isso. Não teria cabimento. Quer ver outra coisa? Pergunto, e se o negócio admite registro, mas o registro não foi feito? Admite registro, então não conta o prazo? Olha, francamente, é outra confusão. Tá? Desculpem, eu não consegui ainda extrair nenhuma conclusão desse dispositivo legal. Tá? E o artigo 179 complementa. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo, será este de 2 anos, a contar da data da conclusão do ato, do seu eventual registro ou da ciência. Aí é pior. Por que eu estou dizendo isso? Como é que eu posso registrar um ato se eu não tenho ciência dele ou se não foi concluído? Não é possível. Não é possível. Concordam ou não? Quer dizer, não vou registrar. Registrar o que eu não sei que existe? Enfim, atos que admitam registro precisam ser registrados para que a regra se aplique? E se não forem? Conta-se o prazo da celebração ou apenas o registro? Porque aí eu torno infinito. Pensem, por exemplo, num instrumento, numa escritura pública de compra e venda, que não foi registrada. Pô, gente, isso não é da realidade da gente, da vida da gente. Quantos dos nossos clientes não registram as escrituras públicas simplesmente porque não deu para pagar os emolumentos? Já gastei com a escritura, não tenho grana para poder pagar o registro da escritura. E aí? Então não começa a fluir o prazo de decadência? Porque esse ato admite registro. Enfim, gente, é outro problema para nós enfrentarmos. Por fim, apenas para falar, o Código Civil, o projeto, perdão, incluiu uma regra de transição lá no final. Isso aqui deve aparecer ao final como aquelas disposições transitórias, mas, insisto também, uma regra muito pior do que a regra de transição atual. Quer ver? Nós não queremos reduzir prazo? Olha o que diz o legislador. Os prazos de prescrição e de decadência, aumentados ou diminuídos por esta lei, em aplicação imediata para os fatos em curso, iniciando-se o prazo de sua entrada em vigor. Vocês devem se lembrar, o Código Civil atual diz assim, quando ele pensou nos prazos de prescrição. Em relação aos prazos do Código de 16, quando houvesse decorrido mais da metade na entrada em vigor do Código Civil, regidos pela lei anterior. Certo ou não? Quando eles haviam sido reduzidos no Código Civil atual, e não houvesse decorrido mais da metade, contava-se o prazo a partir, pelo menos o entendimento da jurisprudência, a partir da entrada em vigor do Código, tá legal ou não? Tomando por base um novo prazo. Olha o absurdo que a gente chega. Prazo geral de prescrição hoje, 10 anos, certo? O cidadão está no 9º ano do prazo, não ajuizou a ação, certo? Vai haver redução para 5, legal? Entra em vigor o projeto de lei. O que a lei diz? Não interessa se houve aumento ou se houve redução. O prazo conta-se da entrada em vigor, então eu tenho mais 5. Então eu que tinha 10, e a ideia é reduzir, agora eu tenho 9 mais 5, portanto eu tenho 14. Lógica isso? Nenhuma. Enfim, me perdoem por alguns desabafos, mas foram angústias que eu acabei encontrando quando fui enfrentar essas discussões todas ou esse projeto. Então, insisto, o projeto é importante, o projeto é louvável, a iniciativa é louvável, encabeçada por gente de altíssima qualidade,
mas demanda reflexão. Não adianta a gente fazer alteração a toque de caixa, isso é Então a gente quer eliminar. Não, vamos trazer, vamos incorporar parte daquilo que a jurisprudência já faz. Legal. A toque de caixa, você resolve um problema e cria 10. Obrigado pela paciência de vocês. Bom, pessoal, entendo que o professor Fabrício, como um excelente professor, é claro que incutiu milhões de perguntas na cabeça de todo mundo. Mas, infelizmente, acho que hoje nós não vamos ter tempo suficiente, até porque eu sou super fã do Fabrício, de carteirinha, ele sabe. E, assim, dá vontade de ficar ouvindo ele falar eternamente, né? O tema também é muito instigante, mas realmente assim a gente gostaria de ouvir a doutora Maria Daniele, que preparou também uma fala mais rápida, mas com certeza também vai acrescentar muito para a gente na noite de hoje, tá bom? Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente o convite na pessoa da doutora Maria Clara e cumprimentar todos os demais na pessoa da doutora Sofia, vice-presidente da Comissão de Processo Civil, e a doutora Mariana, na direção da OAB. E eu gostaria só de fazer um adendo que nunca mais falo depois, professor Pelóia, porque já diz os bons que você tem que falar muito, com muita coerência, ou você tem que falar pouco para ser ovacionado. E eu vou passar a usar a prerrogativa desse segundo ponto, porque de todas as milhares de anotações que eu trouxe aqui, de coisa, ele não me deixou nem a questão do prazo, da forma que vai ser o processo de transição. Então, dito isso, eu só gostaria de trazer a reflexão dos senhores, que é um ponto que me traz uma certa inquietação, o formato como nós estamos construindo a nossa nova roupagem jurídica. Porque antes nós tínhamos um processo legislativo bastante moroso, bastante destacado, e que tinha um certo ar de debate, e nós começamos a trazer a questão das comissões, formada, como disse aqui nosso professor, por grandes juristas, aqui trazendo doutrinadores, advogados, e um ponto de observação: ministros, inclusive encabeçando a formação dessas comissões. Não que, muito pelo contrário, eu acho que o direito jurisprudencial e até a sistemática de common law, que a gente, né, tem o nosso jabuticaba law, mas que seja algo muito coerente, a gente tem, né, juízes normalmente mais preparados do que nós temos os nossos legisladores, mas a situação que me vem à mente é: a partir do momento que a lei passa a ser construída através de atuação do Poder Judiciário, nós já estamos colocando para fazer as leis aqueles que as vão julgar e que as vão interpretar. E os colegas que militam dentro do processo, e principalmente em tribunais superiores, vão concordar comigo que a instabilidade jurisprudencial é algo que nos deixa praticamente, eu acho que os inúmeras hipóteses de prazos de prescrição e, enfim, era algo assim mais simples do que a mudança de jurisprudência dentro do STJ. Então, ainda que nós tenhamos aí aquela perspectiva que foi criada pelo Código de Processo Civil, que foi encabeçado pelo ministro Luiz Fux, da esperança de uma jurisprudência coerente, permanente, estável, praticamente não se consegue essa atribuição. Hoje é muito mais fácil você alterar uma lei que depende de uma atuação dentro do Congresso, com todos os problemas que nós temos no Congresso, as diversidades de opiniões e tudo mais, mas mudar uma lei no Brasil é fácil. Superar um precedente, principalmente se estiver em repercussão geral,
ou recurso repetitivo, no caso do Superior Tribunal de Justiça, é praticamente missão impossível. Então, nós identificamos algumas sistemáticas com uma conotação extremamente política, de atuação jurisprudencial, quando nós temos como um contraponto, principalmente órgãos públicos. E aqui me permito dizer, porque a minha atuação é um pouco mais focada dentro do processo tributário, e você vê modificações do Supremo sem superar precedentes, alterando sistemáticas de forma, assim, altamente surpreendente. Vide a tal tese do século, que eu acho que todos têm noção do que foi aquilo, e na hora que você vai identificar a tal das teses filhotes, nenhum dos filhos seguiu o DNA dos pais. Então, essa alteração de entendimento e, consequentemente, vai atribuir aí uma conotação de insegurança jurídica, porque você tem dificuldade, inclusive, de prever alguns resultados, e para relações, sejam privadas de ordem pessoal, ou seja, de ordem empresarial, a previsibilidade é o que vai dar o norte daquilo que nós estamos esperando. Então, eu gostaria de trazer essas considerações, porque, como o professor disse, nós temos uma estrutura, um arcabouço, na hora que nós identificamos tudo que está sendo modificado, que não é uma atualização, é praticamente um novo código, mas deu-se essa nomenclatura de atualização para fugir de um processo legislativo mais moroso, mais denso, com todas as indas e vindas. E essa situação muito peculiar de você ter esse argumento, olha, nós estamos atualizando, nós estamos modificando, porque isso vem da construção jurisprudencial, isso vem das jornadas, isso aqui são emendas criadas, ou nós não queremos obedecer mais às leis e nós queremos passar por um direito jurisprudencial integralmente, ou senão nós estamos aí com uma dificuldade de compreender o que são os nossos limites. E ainda que legislação não seja uma receita de bolo, mas se você começar pelo forno e depois você colocar os ingredientes, a chance de dar certo é muito pequena. Então, só com essas considerações e o agradecimento, né, que eu pensei que eu ia precisar trancar a porta aqui, porque o senhor terminou de falar, eu falei, agora eles vão levantar e vão todos embora. Mas o fato é que a gente fica com aquela preocupação, até pelo adiantado da hora e o respeito ao tempo de todos, mas eu gostaria que todos refletissem se nós estamos seguindo o melhor caminho. A gente sabe onde quer chegar, que é a questão da estabilidade, mas talvez a gente não possa modificar tanto aí o cenário e aquela pretensão. Porque eu acho que ninguém quer andar, por exemplo, na rodovia dos Bandeirantes na contramão, ainda que isso signifique chegar mais cedo. Muito obrigada. Bom, então vamos encerrar nosso evento de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos e aguardamos todos para o próximo mês mais uma palestra da organização da comissão. Doutora Mariana. Eu vou convidar todo mundo para nossa foto, né? Tem que ter uma foto aqui na frente, né? Boa noite a todos, pessoal. Vamos então tirar foto.